Olá, gente. Espero que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. A Escola Bíblica Dominical da Igreja do Nazareno Bethesda, nesses dias em que estamos sendo afetados pelas contingências da Covid-19, está com uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. E foi me pedido para falar um pouquinho sobre o seguinte tema: para quem é dirigido o Sermão do Monte? Bom, o discurso de Jesus que conhecemos por meio do Evangelho de Mateus, como Sermão do Monte, ocupa os capítulos 5, 6 e 7. Recebe esse nome por ter sido proferido exatamente numa montanha. Eu digo isto porque esse mesmo discurso também aparece nos relatos do evangelista Lucas. Se inicia no capítulo 6 e, diferentemente do Mateus, o Lucas fala que o discurso aconteceu num local plano. O conteúdo que o Lucas escreve é mais sucinto. Atualmente, em Israel, próximo do lago da Galileia, há um local elevado, uma montanha, ela sempre esteve lá, obviamente, e que os judeus o chamam de Monte das Bem-aventuranças. Há inclusive várias construções, vários locais que remetem a parte do discurso de Jesus. Bom, a questão então é: para quem é dirigido o Sermão do Monte? Alguém poderia facilmente responder: para nós, seguidores de Jesus, crentes que acreditamos em sua mensagem. Isso é verdade, sim. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo são palavras de Deus que nos orienta a uma vida de retidão, e a Bíblia é a Sagrada Escritura e é nela que encontramos palavras de vida eterna. Mas quando Mateus começou a escrever o seu relato sobre os ensinos de Jesus, é muito provável que o Mateus tenha um público, um auditório, ou aquilo que podemos chamar de plateia primária. Ou seja, as pessoas para quem Mateus dirige o recado sobre os ensinos de Jesus, cuja função é apontar os princípios para uma vida cristã autêntica. É claro que muito do que está contido no discurso foi dirigido diretamente aos seus discípulos, aqueles escolhidos ao apostolado pelo próprio Jesus e que, portanto, deveriam renunciar às intenções mundanas em prol da mensagem do reino de Deus. Outra parte, no entanto, era dirigido às pessoas comuns, moradores de Israel, o povo em geral. Vale a pena lembrar que o panorama político, econômico e até religioso da região, daquilo que a gente conhece hoje como Palestina, nos dias de Jesus, era composto de judeus vivendo em suas próprias terras, mas que não tinham soberania, não podiam orientar suas decisões, já que estavam sob o governo estrangeiro. Os romanos eram um governo que fazia o domínio político da região. O próprio Mateus, antes de ser um seguidor de Jesus, era um funcionário do Império Romano. Mateus era um cobrador de impostos. Isso não era bacana para os judeus. Tanto que os publicanos, ou os homens públicos, não eram bem vistos pela religião de Israel. Assim como aquelas pessoas que seguiam Jesus a fim de escutá-lo e serem guiadas e abençoadas por ele, nós também carecemos de ouvi-lo, precisamos seguir fielmente os seus ensinos para poder desfrutar daquilo que está prometido em suas palavras. Jesus fez uma série de apontamentos éticos e morais em seu discurso do Sermão do Monte, e não só aí, em todo o Evangelho nós encontramos Jesus fazendo a exposição dos seus ensinos.
para que nós pudéssemos seguir. Por exemplo, em seu discurso, Jesus não se guiou pela sabedoria ou pela força para poder abençoar alguém. Jesus olhou para os sofridos, para os desesperados ou desprezados pela sociedade de sua época. E os que se tornaram abençoados por Deus também deveriam servir de bênção para outros. Essa era a lógica de Jesus. Por isso foi dito: vós sois o sal da terra, referindo-se aos discípulos e ao povo que ali estava, e luz do mundo, apontando obviamente para a função do sal e da própria luz. Então, que hoje, como herdeiros das bênçãos de Deus por meio de Jesus, saibamos usufruir de seus ensinamentos, principalmente nesses dias de tanta aflição, de tanta angústia, e que sejamos consolados por aquele que é a fonte de toda consolação. Que Deus nos abençoe. Obrigado.